Agora, 7h21, 7h21, entrevista à CNN Brasil. Jair Bolsonaro diz que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, é um bom nome para 2026 nas eleições presidenciais. Declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro aconteceu durante uma entrevista concedida à jornalista Débora Bergamasco. No material que foi exibido pelo canal de TV fechada, Jair Bolsonaro falou sobre diversos assuntos, entre eles as eleições presidenciais de 2026. Questionado sobre nomes da direita que podem ganhar força nessa disputa à presidência, Bolsonaro fez comentários sobre alguns governadores. O ex-presidente falou sobre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o governador de São Paulo, Ronaldo Caiado, do União Brasil, e o governador de Goiás, Romeu Zema, Ronaldo Caiado de Goiás e Romeu Zema, que governa Minas. Em relação a Ratinho Júnior, Bolsonaro ressaltou que o governador do Paraná seria, na avaliação dele, um bom nome para a disputa. A gente vai conferir exatamente esse trechinho do que ele disse à CNN Brasil. Tarcísio de Freitas representaria a direita? É um excelente gestor, ninguém nega isso aí. Não, você tem que fazer conversar com o povo, né? O que acha dele? Se ele está maduro para representar a direita ou não. Ronaldo Caiado. É um estado com pequena densidade eleitoral, ele é muito bem avaliado lá, mas não sai de lá. Qualquer saída fora dele, né, não tem aceitação, não tem nome. Romeu Zema. Um bom administrador também, mas, no meu entender, conhecido mais em Minas Gerais ainda. Se você escolhe o estado do Nordeste. Quiser ir comigo lá, você escolhe, a gente vai, você vai ver como o povo me trata. Ratinho Júnior. Me dou muito bem com ele, tá? Pode ser o nome, tá? Pode ser o nome para a direita, pode ser, mas me dou muito bem com ele, um bom gestor também. Mas eu digo, eu não trato desse assunto com ninguém, até eu falei demais para você aqui. Lembrando que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que é o partido do Ratinho, já se manifestou em vários momentos, dizendo que o governador do Paraná só não será candidato à presidência em 2026 se não quiser. Eu acompanhei a entrevista na íntegra e aí, ouvindo o Bolsonaro com essa avaliação, né, bastante simpática ali ao Ratinho, você pode pensar, mas ele não vinha nos últimos dias ali, meio que cortando as asinhas dos pretensos candidatos no campo da direita e da centro-direita, mudou o discurso, o que houve? Nada disso. A entrevista inteira, com exceção dessa parte onde a jornalista pediu para ele avaliação sobre os nomes, ele veio dizendo que uma eleição legítima em 2026 só haverá se existir a participação dele. Inclusive chegou a dar umas aspas lá dizendo o seguinte: vamos fazer uma eleição sem oposição em 2026, porque sem eu na direita não é oposição. Mas é curioso, Pedroso, porque em algum momento ela falou, o senhor vai insistir que é candidato, mesmo com essa realidade se apresentando um pouco difícil em termos de perspectivas de reverter a sua situação, né, de impossibilidade de concorrer às eleições? Aí ele falou, vou até os 48 do segundo tempo. Então deu abertamente ali aquela deixa que a gente sabe de capitalizar o poder político e o discurso de que ele é o candidato, mas naturalmente essa concentração ser eventualmente transferida. E não foram só os nomes que a gente ouviu. A jornalista pediu para ele ainda fazer avaliações sobre outros nomes. Ali o Tarcísio foi apontado como um excelente gestor. Aí ele falou, tem que ver com o povo se ele está maduro, né? O Caiado é bem avaliado, mas o estado pouca densidade eleitoral, não sai de lá, não tem aceitação, né? O Zema, ele diz que só é conhecido em Minas Gerais. E aí os nomes que não apareceram para nossa audiência são de Pablo Marçal e Gustavo Lima. Sobre o Gustavo Lima, ele diz que tem idade, tem popularidade, no resto eu não conheço, tem que saber mais do que ele pensa, o nome para o Senado seria excelente. Sobre o Pablo Marçal, a expressão dele fechou na hora e disse assim, sobre esse cara eu não converso, foram as aspas dele, carta fora do baralho, não converso com esse cara. A jornalista insiste um pouco, ele fala, eu não gosto do Boulos, mas aquele negócio do atestado falso, que o Bolsonaro chamou de fake, ele falou essa fake, né?
dessa questão, tem que dar autenticidade, tem que dar confiança quando vai representar a direita, não dá para conversar com quem não tem palavra, mais ou menos foi esse o caminho. E aí ele fez uma avaliação do próprio clã Bolsonaro também nessa entrevista. Ele foi perguntado sobre o Flávio, ele levou o nome do Eduardo, foi só elogios para os filhos e colocou a Michelle na conversa, dizendo inclusive que tem, com muito orgulho, percebido ali o desempenho dela nas pesquisas e que para ele, na margem de erro, ela cola muito nos indicadores e nos números do presidente Lula quando existem ali, né, alguns levantamentos. Mencionou Paraná Pesquisas, disse que a saída dela aos Estados Unidos vai dar uma popularidade enorme, e aí ele diz o seguinte: a gente é casado, casamento é para os momentos bons e ruins da vida, tem que dividir tudo, se ela chegar lá, vai me colocar como ministro da Casa Civil. Aí deu umas boas risadas ali no final da entrevista, mas de fato, com o Ratinho Júnior o semblante mudou, pareceu um pouco mais simpático, mas a essência do discurso continua a de que ele é o cara, ele é o nome da direita. E ele é o cara, ele é o nome da direita, ele é o nome que as pesquisas, que o eleitorado demonstra que tem uma preferência para colocar na disputa em 2026. Ele tem um recall político enorme, ele teve um desempenho para os seus apoiados em 2024 muito grande, ele elegeu uma grande bancada em 2022, tanto é que o Congresso, né, tem a cara que tem. Agora, ele também tem razão em levar até a 1/10ª hora as suas pretensões políticas. Enquanto tem possibilidade jurídica, ele tem que insistir, é o que ele está fazendo. Agora, notem o seguinte, e a Rafaela Moron trouxe uma pinçada aqui, eu senti que o rosto do Bolsonaro, o tom da voz, né, quando tratou de possibilidades presidenciais, ele abrandou a situação só em 2 momentos. Quando falou da Michelle, sua esposa, nada mais natural, está casado com ela, se ele não tivesse um pouco de mel e gentileza ao se referir à esposa, alguma coisa estava errada, né? Mas tem gente que às vezes valoriza mais outras pessoas do que a própria esposa, a gente lembra do discurso do Lula. Agora, com o Ratinho Júnior, ele também mudou o tom, ele não desconstruiu, ele não veio trazendo as dificuldades, ele falou das qualidades, só disse o seguinte: sou candidato, então sobre esse assunto eu não converso com ninguém. E é isso, a partir do momento que ele, né, se ele abrir algum tipo de brecha, ele perde capital político. Agora, sobre o Ratinho Júnior ser ou não um bom candidato, a gente tem que começar a pensar o seguinte: nos números, nos resultados, faria sentido o Ratinho Júnior? Faria. Vamos lá. Ele pegou o Paraná e entregou em primeiro lugar no IDEB. O Paraná, durante a gestão Ratinho Júnior, chegou à 3ª melhor posição de situação fiscal, Rafaela Moron. O Paraná alcançou a posição de 4ª maior economia. Então, assim, você vai começando a olhar os resultados na área social, na área de educação, na área de sustentabilidade, na área financeira, na questão de desregulamentação, agilidade para abertura de empresas, né? Liberar parte das empresas públicas que antes eram aqueles cabidões para poder serem mais eficientes na iniciativa privada. Tudo isso ele fez. Então, quando chegar o momento, quando chegar a hora certa, for comparar números, aí sim ele tem essas características. E sabe por que o Bolsonaro não desconstruiu o Ratinho Júnior? Porque o Ratinho está respeitando o lugar dele na fila. Você percebe o Caiado dando eventualmente umas porradas no Bolsonaro, o Zema com críticas veladas. O Ratinho não. Trouxe o PL, trouxe o Bolsonaro para dentro das suas principais coligações aqui no Paraná. Isso também mostra uma certa maturidade política, Rafaela Moron. Se isso vai durar até 2026, a gente não sabe. Mas, dia 24 de janeiro, esse é o cenário. E dá para deixar muito claro esse contraste, inclusive, quando você vê ele comentando sobre o Pablo Marçal, né? Que é um nome ali que conversa muito com uma parcela dos apoiadores do Bolsonaro, de forma paralela ali, né? Pela maneira como se comporta, ele rechaça completamente. Ele balança a mão e fala: não, sobre esse cara eu não converso, tem 2 palavras, não pode ser assim na política. Então deu uma resposta bastante dura ali, dizendo que inclusive tentou colar nele em alguns momentos, teve conversas, mas que ele já sentiu que ali a situação não daria pé, não tem confiança e não tem ali o que é preciso, né? Credibilidade, basicamente, nas avaliações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora são 7h30, 7h30, acabou de virar o relógio. A gente vai conversar ao vivo e exclusivo com a nossa audiência lá no YouTube, em Jovem Pan Grupo RIC.